Annyeong, Tingos! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre os 4 primeiros episódios de Neverless. Falar um pouquinho de cada episódio, como é que tá a trama, os personagens, o que eu tô achando. E já quero que você me conte aqui embaixo nos comentários o que você tá achando, se você tá gostando, se não tá gostando, então bora lá. Aqui eu vou falando dos acontecimentos, tá na ordem dos episódios mesmo. Vou começar pelo 1, pelo 2, pelo 3 e assim por diante. Tô pretendendo fazer 3, né, desse comentando doramas, por assim dizer. Porque como esse dorama vai ter 12 episódios, então eu vou fazer dos primeiros 4 episódios, depois do 4 ao 8 e do 8 ao 12. Bora lá, no primeiro episódio a gente conhece a Nabi ali, começa ela falando sobre amor, toda feliz, andando, indo pra exposição do namorado dela. E aí de primeira já me impactou, porque aí mostra ela vendo, né, aquela estátua, aquela obra de arte dele lá, com o nome O Momento Mais Belo de uma Amante, mostra a estátua toda sedutora, meio assim por trás, ela inclinada. Então, assim, já achei meio impactante. Pensei, gente, isso é um dorama coreano que eu tô assistindo. Mas aí depois revelou que o nome que tinha lá era da Nabi. E bem nesse começo eu pensei que ela era amante, né? Porque tá lá Nabi, o momento mais belo da amante. Pensei, gente, ela é amante dele. Só que não, ela era namorada dele. Aí eu fiquei na dúvida se aquela obra de arte dele era inspirada assim mesmo na Nabi ou na amante dele que ele colocou ali, porque ele traía ela, né? Então assim, eu fiquei meio assim nessa parte. E aí mostrou alguns flashes, né, de como o namorado da Nabi era controlador com ela, questão até de uso de camisinha. O uso daquilo ou não iria definir a relação deles, um negócio muito estranho. E também ele falando das unhas dela. Então assim, ele era bem controlador. E eu, graças a Deus, quando ela foi lá, terminou com ele, foi tipo um alívio. E depois já mostra a Nabi, né, na faculdade, a gente é apresentado a personagem da Bitnar, uma amiga da Nabi, que ela só quer pegação, curtição, ela sempre tá nos aplicativos de encontro, tipo Tinder. Parece ser bem desapegada, né? Achei bem moderna, assim, pro padrão Coreia, do jeito que ela fala, do jeito que ela vai agindo. E achei interessante, né? Porque geralmente as mulheres dos doramas às vezes têm uma personalidade um pouquinho mais acanhada, mais tímida, e ela é toda super aberta, moderna com as coisas. Um belo dia, a Nabi tá lá no bar, sozinha, tomando seus bons drinks, e aí chega ele, o Gol. O escultural do Song Kang, gente, que aquele menino é maravilhoso, né? E aí ele fazendo o papel do Park Jae-young, ele confunde a Nabi com outra menina que ele encontra lá, mas acaba que ele meio que desmarca com essa outra menina e decide ficar lá conversando com a Nabi. E aí ele tem uma tatuagem de borboleta, né, atrás do pescoço. Eu até falei isso no outro vídeo, que eu falei um pouquinho das primeiras impressões, né, do primeiro episódio, que Nabi em coreano significa borboleta. E aí eles vão lá pra fora conversando, e aí aparece uma menina pedindo um cigarro, o Park Jae-young, e a Nabi fica toda assim, tipo, sabe? E pega o cigarro da mão dele pra não dar pra menina. E eu fiquei, meu Deus, gente, pra que isso? Tipo, você nem conhece o cara e já tá nessa possessividade toda. Mas ok. E depois disso, né, vem aquela famosa cena que a Dramaland, assim, parou quando ele fala, você quer ver borboletas? E era pra ver na casa dele, e aí ela sai, né, dá uma desvencilhada ali, vai no banheiro, e quando ela volta, ela escuta ele falando no telefone com alguém. Ela fica, tipo, meio chateada, né, dele tá falando com outra pessoa, e aí vai embora, não sabe nome, telefone, não sabe nada do menino. Mas ela continua pensando nele, só pra descobrir depois que ele é meio que tipo um calouro desse, tipo assim, gente, como é que ela nunca viu esse menino, esse deus, essa pessoa escultural andando naquela faculdade, gente, não é um lugar grande. Daí ela vai numa das confraternizações, né, que ela quase nunca ia lá da faculdade, eles se encontram e tudo mais, e ela começa a falar que não acredita em destino, mas que aquela situação era irreal. E ela vê, né, uma atendente passando, ela deixa cair uma coisinha, o Park Jae-young todo solícito, ajuda, toca na menina, e a Nabi fica assim, toda incomodada. Eu fiquei tipo, gente, por que você tá incomodada, amada? Não sei se já era ela percebendo que ele era golpe, eu não sei, gente, mas não fazia, não fazia sentido pra mim ela tá incomodada com o cara, sabe, ajudando, tocando outra pessoa. E aí eles saem lá desse bar, vão tomar um sorvete, e ele vê que ela ainda não apagou a tatuagem que ele fez nela, uma tatuagemzinha de borboleta de caneta. Certeza que ele pensou, gente, é VTube Feelings aqui. A menina não toma banho, né? Brincadeira, mas outro dia eles se encontram, eles saem pra andar no parque e tudo mais, e quase se beijam e tal, e aí acaba o episódio. Começa o segundo episódio, né, com os dois ali quase se beijando e tudo mais, só que aí depois o celular dele toca, e ele que já tava ali perguntando pra ela se ela queria tomar alguma coisa ali, depois com ele já muda todo o assunto e fala que vai ter que ir embora, que deixa pra outro dia. Nessa a gente já começa a ficar desconfiada, né? A amiga dela, Pitnar, fala pra ela, já avisa
avisa, fala, menina, esse menino é golpe, ele não namora, ele flerta com todo mundo aqui. A amiga dela avisa, gente, avisa. O Jaeon chama a Nabi, né, pra uma balada, e na saída dessa balada, uma menina para o Jaeon, e ela tem uma tatuagem do mesmo jeitinho que ele desenhou, né, na Nabi, e aí a Nabi já fica toda assim e tal, ele dispensa a menina, e depois vai explicar pra Nabi que essa menina era meio que obcecada por ele na academia e tal, e a Nabi fica toda incomodada de não, a gente não entende o tanto de incômodo, porque assim, eles nem namoravam, ela se incomoda tanto, eu sei que assim, às vezes é uma situação meio chata, outra pessoa tá ali, só que ela se incomoda de um jeito que parece que os dois estão namorando, e a Nabi decide ir pra casa, gente, eu sei que ela teve um sonho, gente, mas não foi um sonho qualquer, foi o sonho, que foi aquele sonho que tava na prévia do primeiro episódio deles lá naquela pegação toda, gente, eu fiquei assim, chocada. E ela acorda atrasada, né, desse sonho, quem não acordaria, mas tudo bem. E aí nesse dia parece que tá tudo dando errado pra ela, é o espinha que aparece no rosto dela, o Jaeon falando pra ela que ela parece meio fria com ele, e aí a menstruação dela desce, um pacote de coisa acontece nesse dia, e o Jaeon vai ver o que tá acontecendo naquela situação ali, dá a blusa dele, né, pra ela colocar em volta da cintura, e ela acha ele super atencioso e tal, e aí ela já fica pensando nele de novo. E a gente muda um pouquinho desses dois aqui, vamos falar um pouquinho dos outros amigos. A gente tem o C1, que é um dos amigos, né, do grupinho desses alunos lá de artes, que ele fala com a Jiwoo. Vou deixar a foto deles aqui para vocês irem se localizando, porque eu sei que é difícil às vezes saber o nome de todo mundo. E aí ele fala pra Jiwoo que ele é muito afim da Sam. E a Jiwoo, ela é a melhor amiga da Sam, e ela parece ficar um pouco incomodada com esse interesse do C1 pela Sam. Eu não entendi muito esse incômodo ali no segundo episódio, mas a gente vai falar um pouquinho mais dessa treta aí, dessa coisa da Jiwoo com a Sam um pouquinho mais pra frente. E eles, né, todos os amigos decidem se reunir depois da aula, e aí entra um calouro chamado Kim Yun-nan. Ele fala um pouquinho ali com a Nabi, depois o Jaeon chega e a atenção da Nabi fica toda no Jaeon. E tem um colega deles lá no meio, eu vou deixar até a fotinha dele aqui, que eu não lembro o nome dele, porque ele é super indiscreto, começa assim, depois que ele tá bêbado, ele começa a falar um pouco da Nabi, do relacionamento dela com o ex, né? Se eu não me engano, um professor de faculdade, aí ele começa a perguntar sobre ela, sabe, sendo super indiscreto. Depois ele percebe ali que tá rolando alguma coisinha e pergunta pro Jaeon se ele tá namorando com a Nabi, ele fala que não. Depois de um tempinho, depois de uma conversa da Nabi com o Jaeon vira e fala assim pra Nabi, as pessoas têm que namorar, elas não podem se importar com outra pessoa sem namorar, então a gente já vê que ele tá deixando bem claro ali que ele se importa, ele é cuidadoso, ele é carinhoso, mas ele não gosta do rótulo de namoro. Ele quer ser livre ali pra flertar com todo mundo, e aí a Bitna sugere pra Nabi que ela chame todo mundo, né, incluindo o Jaeon, pra casa dela pra todo mundo beber, pra ela ver qual que é a do Jaeon. Todo mundo vai beber lá na casa da Nabi e ela vê o Jaeon conversando, meio com a outra menina lá, ela fica toda jururu de novo. Vem os vizinhos reclamar do barulho, né, que eles estavam fazendo um jogo lá de beija-beija lá, aquela loucura, né, gente, quando a pessoa tá bêbada, aquela loucura. O Jaeon vai lá ajudar a Nabi a falar com os vizinhos e tudo mais, e aí ela fica toda derretida de novo. Me deixava incomodada ver a Nabi incomodada com o Jaeon com outras pessoas, né, com outras meninas, porque assim, eles não tinham nada, só que ela ficava, tipo, decepcionada com alguma coisa ali, e aí o menor sinal de afeto, de carinho dele, ela já ficava toda derretida de novo. Esse episódio eu ficava olhando pra personagem, pensando que ela fazia aquela coisa de inocente e tal, de, ai meu Deus, eu não sei, eu não tinha me conectado muito com a personagem ainda. Sinceramente, tava achando ela meio sem sal ali, sem personalidade, aquela que, olha e vê que o Jaeon não quer nada, sabe? Mesmo assim, fica chateada quando ele tá falando, ou conversando, ou rindo com outras meninas, sabe? Então isso foi uma coisa que me incomodou um pouco, né? Até o episódio 2, quando eu fui assistindo. Nesse meio todo aí, a gente ainda tem a Jiwoo, que fica um pouco chateada porque a Sam vai ter encontro com o cara, né? Só que ao mesmo tempo, a Jiwoo também tem encontros com outros caras. Então, assim, eu não sei o que ela espera ali da Sam. Não entendi qual que era a lógica dela de ficar chateada com isso, sendo que ela fazia isso também, mas aí a gente vai vendo o desenrolar mais pra frente. E no meio daquela bagunça lá do povo bebendo, a Nabi sai um pouquinho de casa, vê o Jaeon beijando outra menina. Aí o Jaeon vê que ela tá vendo, né, que a Nabi tá vendo ele beijando, ele meio que dispensa a menina, né, fala pra ela entrar e vai conversar com a Nabi. E ele pega a Nabi pelo braço, né, fala que aquilo ali é só um jogo, se ela não queria experimentar, porque ele queria fazer aquilo com ela, né, eu acho que beijar, no caso, ele queria beijar ela. E do jeito que ele vai falando, ele meio que vai envolvendo a Nabi, gente, eu falo assim, né, nossa, meu Deus, essa menina é sonsa, só que ao mesmo tempo, assim, do jeito que ele vai fazendo, não tem como ela não cair naquela lábia, gente, não tem como. Eu julgo ela, mas ao mesmo tempo eu não julgo, porque
olha isso aqui, né? Não tem base. Ele se inclina, né, pra beijar ela e ela afasta. E ele diz, né, que não vai fazer nada, que ela não queira. E aí, nesse momento, ela olha, começa a passar os dedos nos lábios dele, gente. Ainda tava, não sei, gente, se era batom, se era baba. E aí ela limpa e beija ele. Gente do céu, Brasil, tingos do meu coração. Nessa hora, eu não sabia, assim, eu fiquei dividida nessa hora dessa cena, sabe? Na hora que eu assisti o episódio, gente, eu pensei assim, ah não, mulher, te preserva. O outro com o resto lá do batom, da baba da outra na boca, e ela indo lá passar o dedo pra limpar, pra beijar. Eu pensei assim, não, gente, não. Mas aí depois eu pensei que ela queria ali experimentar algo, sabe? Sem compromisso. Tipo, ah, lasca essa ideia do romântico, vou aproveitar esse momento aqui só na curtição mesmo. O melhor era no final do episódio falando, e foi assim que os portões do inferno se abriram. Parece eu resumindo os acontecimentos da minha vida, tá bem desse jeitinho. Uma coisa importante falar que a fotografia da cena é muito bonita, tá? Tudo, o cenário, a trilha sonora, a cena, a fotografia. Realmente é uma cena muito bonita, muito bem feita. E aí a gente já começa o episódio 3, né? Os dois lá se beijando e ela afasta ele, fala que ele tá com um bafo de cigarro. E eu pensando assim, amada, o que é um bafo de cigarro perto da baba da outra lá que você tava tentando limpar da boca dele? E no outro dia a Nabi fica se perguntando o que aquilo significa, se foi só um beijo, se ele, né, se o Dion queria algo a mais. E nisso ela tá conversando com a Sam e tudo mais, fazendo essas perguntas. A Sam fala que depende, né? Pode significar só um beijo, a pessoa querer algo a mais, isso aí vai variar, né, de pessoa para pessoa. E a Nabi fica se perguntando o que ele quer com ela, o que ele sente por ela. Eu pensando, né, Nabi, foi só um beijo, te acalmo, meu Deus. Só que ao mesmo tempo eu entendo também, porque o jeito que ela trata ela, né, o jeito que ela faz se sentir especial, com todo aquele cuidado e carinho. Realmente ela, né, nessa situação de ter saído de um relacionamento abusivo assim, talvez ela enxergue ali, talvez um princípio de amor, mas às vezes eu penso, gente, ela sabe que sim, que é estar num relacionamento tóxico, como assim depois ela já tá enfiando de cabeça no outro, sabe? Um dorama que a todo tempo você fica pensando, tanto do lado assim, pensando, meu Deus, que sonso, como que ela tá caindo nisso? E do outro lado a gente sabe que, assim, já aconteceu com a gente, né? Quem nunca caiu num golpe, né? Nesse golpe que é o Paction, né? Então a gente fica nessa dualidade de entender o lado dela, a hora de entender, a hora de achar ela meio sonsa. E aí a Nabi escuta uma conversa do Kyu-hyun com a Bitna, vou deixar a foto deles aqui. O Kyu-hyun é a melhor amigo, né, da Bitna, e aí eles falando lá, e a Bitna fala que dormir com a pessoa pode ser uma coisa mais casual, que o Hyun já acha que não, que é uma coisa que envolve namoro e tudo mais. E aí nessa cena a gente percebe que parece que o Kyuhyun tem alguma coisa, sente alguma coisa pela Bitna. E nisso a Nabi fica esperando, né, o Dion mandar mensagem depois do beijo, enquanto isso ele tá indo buscar a menina chamada Solar lá no aeroporto. E a Nabi passa o dia, né, pensando por que o Dion ainda não falou com ela, e ela decide andar lá pela faculdade para ver se encontra ele, e aí ela acha ele lá, tipo uma parte da faculdade, tipo um galpão aberto onde eles fazem os trabalhos deles de arte. Ela vê, né, ele falando no telefone, e aí ela vai seguindo ele, gente, esse momento foi muito stalker dela, ela seguindo ele para ver onde que ele ia, e aí ele vai e encontra com a Solar, e aí ela fica olhando, ele rindo para ela e fala, meu Deus, é dela, o coração dele pertence a ela, olha o jeito que ela ri pra ele. Passado isso, depois a Nabi vai comer lá perto da casa dela e encontra na loja de conveniências o Yunan, que era aquele calouro que tinha falado um pouquinho com ela lá na confraternização. Vou deixar a foto dele aqui. E aí ele vai, conversa com ela e pede o número dela. E aí nisso o Jaeon tá de cima, pra um lugar, ele tá de cima só observando. E aí a Solar que tá com ele começa, né, a ver e achar que ele tá meio interessado ali na Nabi. Fala pra Solar, né, que acha que pode chamar a Nabi de amiga, e ele começa a falar que vai começar a libertar as borboletas dele. E aí nessa parte eu fiquei meio na dúvida, que parecia que ele tava falando que ia começar a libertar as meninas, sabe, de ficarem ali ao redor dele, parar, né, de atrair aquelas borboletas ao redor dele. No outro dia a Nabi vai pra faculdade, ela tá meio resfriada, e aí o Yunan encontra ela, leva frutinhas, e eles começam a conversar e tudo mais. E aí ele vai e chama ela pro cinema. E bem nessa hora que brota lá no local onde a Nabi tá com o Yunan,
o Jeon, Park Jeon, né, brotou, gente, do nada lá, ele já chega colocando a mãozinha no ombro dela, sabe, meio que pra marcar território, pra falar que, ó, eu sou íntimo dela. A Bi nem liga muito, dá uma desvencilhada, né, da mão dele do ombro e fala que vai pro cinema com o Nan. E o Jeon fala pro Inan que ele vai precisar, né, de uma referência masculina de beijo, porque a Nabi é exigente. Afasta as pessoas que ela beija, ele não gosta. Gente, essa hora sim, foi uma coisa que, nossa senhora. Essa hora, gente, foi super desnecessário. Dava pra ver que o Jeon queria, sabe, deixar aquela situação estranha. Eu achei realmente muito desnecessário, porque assim, o Jeon pode flertar com quantas pessoas ele quiser e tudo, seu cara ali desapegado. Mas quando ele vê alguém, né, o Anabi aproximando de algum cara, ele faz de tudo ali pra situação ficar desconfortável, sabe? Nossa, nessa hora eu fiquei assim, nossa, Jeon, para, nossa. Fica parecendo que ele pode ficar aqui, ali, e a Anabi não. Parece que ele quer a exclusividade dela pra com ele, mas ele não. Eles vão conversar lá fora e a Anabi fala que o Jeon não falou com ela, o Jeon fica, ah, mas você também não falou comigo, sabe? Fica aquela conversinha, aquela situação. A Anabi tava tipo assim, ok, quando ela tá saindo, o Jeon dá aquela de, nossa, boa sorte com o Inan, gente. Nossa, nessa hora eu pensei assim, aquela coisa tipo de homem rejeitado, sabe? Que, ai, boa sorte com ele, porque ele não sou eu. Olha, essa hora o Jeon já tinha assim esgotado a minha paciência nesse episódio. A Bi vai, né, pro cinema com o Inan e depois eles saem dali. E o Inan fala, né, que o Jeon só sabe machucar as pessoas e quando ele vai beijar a Nabi, ela começa a rir. Gente do céu, eu fiquei com uma dó dele nessa hora, sério. Ela fica pensando com ela mesma que não sentiu a mesma coisa, a mesma faísca com o Inan do jeito que ela sentiu com o Jeon. Dito tudo isso, depois de tudo, ela decide apagar o número do Jeon do celular dela. E na outra parte da história, a gente tem a Ji-hwa que fica sabendo que a Sun vai pro intercâmbio e não falou nada pra ela. Intercâmbio esse que a gente vê no primeiro episódio que a Nabi queria muito ir, a professora já meio que desanima ela, fala, olha, a gente tem ótimas faculdades aqui, suas notas não são boas pra você tentar ir. E do outro lado a gente tem a Sun, que é a aluna perfeita, que tem ótimas notas, que pode escolher ir pra qualquer lugar pra fazer intercâmbio, mas que parece que não, assim, não tá muito empolgada. Mas daí a Ji-hwa descobre, né, que a Sun vai pro intercâmbio e ela fica super chateada e fala pra Nabi que ela só entrou na faculdade de artes por causa da Sun. A gente fica naquela dúvida se o que a Ji-hwa sente pela Sun é aquela amizade, né, só uma amizade muito forte e tudo mais, ou se ela tem algum sentimento a mais ali pela Sun. Aí tá tendo um evento da faculdade que o Inan tinha chamado a Nabi, né, pra ir lá ver ele. E quando ela chega lá, ela vê o Jeon olhando pra ela, só que ela decide ir lá falar com o Inan. E nessa hora a gente vê que o Jeon fica olhando fixamente aquela situação ali e uma menina chega e agarra no braço do Inan, né? E aí fica toda uma situação desconfortável, ele, a Nabi, a menina. Depois que a menina sai, o Inan fala pra Nabi que aquela menina, ele gostava muito dela, ela sempre tinha rejeitado ele, só que aí na noite anterior, do nada, ela mandou mensagem pra reencontrar com a gente. Na hora eu fiquei pensando assim, gente, será que foi o Jeon que fez isso? Não é possível que foi ele, mas eu acho que isso é só paranoia minha. A Bi fica, ai, tudo bem, e vai embora lá do lugar. A gente volta pro núcleo da Ji-hwa, né, que achava que ninguém sabia do intercâmbio da Sun, mas ela descobre que outras meninas lá da faculdade já sabiam, né, que a Sun ia pro intercâmbio e tudo mais, e que também ela tava saindo com carinha. Ela fica extremamente chateada porque ela acha que a Sun já não conta mais nada pra ela, e quando a Sun parece com carinha lá, gente, aí a Ji-hwa fica super, hiper mega chateada, começa a brigar com a Sun, falando que achava que ia ser só elas lá, né, no encontro da faculdade, sai de lá e vai embora. E aí a Sun fica super desconfortável, né, sem graça com aquela situação. E aí voltamos pra Nabi, que ela foi pra casa, tava doente, e aí ela fica lá pensando, oh meu Deus, eu era uma segunda opção pro Yonan. Gente do céu, nessa hora eu fiquei irritada, porque ela tava tratando o Yonan como uma segunda opção também, porque o Jeon era meio que a primeira que tava meio estremecida. Essas hipocrisias meio que me irritaram, assim, no geral, ela achando que o outro tava tratando ela como uma segunda opção e ela tava fazendo a mesma coisa com ele. É a Ji-hwa chateada com a Sun por estar no encontro com carinha, sendo que a Ji-hwa vivia em encontro também. O Jeon que quer flertar com todas, com todo mundo, mas quando vê algum carinha aproximando da Nabi, já quer ali marcar seu território, tipo assim, meu Deus. Sendo um dorama assim, bem vida real, porque isso acontece demais na vida real, a gente bem sabe.
Deixa eu respirar fundo aqui. Enfim, a Nabi tá ali doente, aí o Jeon liga pra ela e ela atende, né? Tipo assim, ai, Park Jeon, como assim? Deixando entender que ela nem sabia quem era. O Jeon fica pensando assim, meu Deus, ela pagou meu número. Nada, o celular dela descarrega. Ela deixa, vai comprar algum remédio na rua e quando ela volta, é carro de polícia, é carro de bombeiro, é gente tentando arrombar a porta dela. E quando ela chega lá, era o Jeon que tinha movimentado Deus e o mundo, achando que ela tinha morrido lá dentro do apartamento dela. Mostrando ali super preocupado, fala que vai levar ela no hospital, ela fala que não e pega o bonde lá pra casa dela e volta lá pro apartamento dela. E nisso a gente ainda tem a Bitna, que tava bêbada na rua, gente, alteradíssima, bebaça. E o amigo dela tá com ela, né, o Kyu-hyun. E aí ela começa a olhar pra ele e meio que pensar assim, nossa, mas você é um gatinho, né? Ficam se olhando e aí eles se beijam. E agora eu vou falar um pouquinho mais dessa cena. Acaba que o Jeon volta pra casa do Nabi com comida, com remédio. E aí ele fala pra ela que ficou meio que com ciúmes do Yunan. Fiquei, gente do céu, esse povo tá tudo doido. Porque assim, eles não tinham nada, como assim ciúmes? Enfim. E aí Jeon fala que ele não é tão mal assim, que ainda vai ganhar a confiança da Nabi. Sabe que a Nabi dorme e ela acorda com o Jeon dormindo sentado, oh meu Deus, sentado lá do lado da cama dela, com a mãozinha dada com ela. E aí, né, gente, a mulher derreteu mesmo, ela vai e beija ele, depois ele beija ela. E assim, foi uma cena muito bonita, apesar de ser uma cena mais quente e tudo mais, teve uma fotografia, teve todo um cuidado na cena que assim, a gente tá acostumado aqui no ocidente, filmes americanos, aquela coisa assim, bem assim. E no dorama, apesar de ser uma cena mais quente, foi uma cena que teve toda uma ambientação muito bonita, a trilha sonora, a fotografia, então assim, eu achei uma cena muito linda. Começamos o episódio 4, né, o Jeon fala que vai tomar café ali sozinho, mas que quer continuar encontrando com a Nabi, né, encontrando, a gente sabe. E a Nabi diz que não tem certeza e vai falar pra ele depois. Muda os personagens, aparece a Bitna, né, falando pro Ki-hyun que acha que foi um erro eles terem dormido juntos. Ele sai da casa dela super chateado e tal, só que aí eu fiquei meio dividida também nessa cena. Porque pra começo eu fiquei pensando assim, a Bitna, ela não tava assim, ela tava bêbada, ela não tava na sua total e plena consciência do que ela tava fazendo. Então acho que o Ki-hyun devia ter esperado um pouco, né, talvez ela ficar sóbria ou em outro momento para eles se beijarem, acontecer tudo aquilo. Mas foi uma cena que eu fiquei ali dividida se eu gostei ou não. E apesar de eu não duvidar de que o Kyu-hyun gosta, né, da Bitna. Depois eles se encontram e o Kyu-hyun fala pra Bitna que eles deveriam namorar e a Bitna fica tipo, a menina só gosta de pegação, de curtição. E ela fica tipo, a gente não vai namorar só porque a gente dormiu junto. E aí o Kyu-hyun fala que então eles não podem, né, voltar ao que eles eram só naquela amizade. E nisso aparece de novo a Ji-hwa brigando mais uma vez com a Sam, falando que ela tá deixando, né, a Ji-hwa de fora da vida dela. E aí pulamos pra Nabi conversando com o Jeon, né, falando que não quer que ninguém saiba, né, que os dois estão juntos ali naquela pegação e tudo mais. E aí, gente, ela lança aquela pergunta assim, nossa, que eu fiquei pensando, não é possível. Você não tem doença, né? Gente do céu, eu fiquei nessa hora, fiquei horrorizada. Eu fiquei pensando, amada, cadê a proteção? Meu Deus, não, sabe? Nossa, nessa hora eu fiquei tipo, não é possível. Mas eles combinam de estudar juntos, estudar o que, né, gente? Anatomia humana, só se for. O Jeon depois vai na casa da Nabi, né, leva um presente pra ela e ela fica pensando ali que ela deveria estabelecer limites, só que no final a gente sabe que não dá, né, que ela não vai fazer isso e eles acabam dormindo de novo. E ele fala que vai começar, né, a trabalhar num departamento lá da faculdade por causa dela. E eles vão passando as noites juntos e a Nabi fala que a ansiedade que ela sentia em relação a ele não desapareceu, mas que diminuiu muito e ela sente que os dois são muito compatíveis. E ele começa a ensinar ela a dançar e tudo. E aí ele fala que a mãe dele é dançarina. Ela fica surpresa, né? Ela fala pra ele que ele nunca fala nada dele e tudo mais, fala que ele é total mistério pra ela e tudo mais. Eu fiquei pensando, gente, a menina acabou de dizer que os dois são compatíveis e agora ela já disse que é um mistério, tipo assim, compatível, né? Ela conhece ele e acha ele compatível, ele é um mistério e ela não sabe quase nada dele, porque realmente, né, ele não fala quase nada, né, de família dele nem nada. Depois ele chama ela para ir numa exposição e ela fala que vai ver porque nesse dia é o dia do aniversário dela, ele não sabe mais é o aniversário dela e ela tá com dúvidas sobre passar o aniversário dela com o Jeon. E aí já posta depois, né, a Solar, que eu ainda não sei qual que é a natureza do relacionamento dela ali com o Jeon, né, se ela é irmã, se ela já é ex, se ela já foi ficante,
impressionante. Eu não sei, eu sou super curiosa. E aí ela pergunta pra ele se ele vai mesmo libertar as borboletas deles, né? Que ela fala que tem todo mundo lá fora pra ela, que Jaeon atormenta as coisas que ele gosta. Aí eu fiquei na dúvida, pensando, gente, será que ele tá gostando mesmo da Nabi? Se não tá, se é só pegação. Se eu tô confusa sobre o que o Jaeon quer, imagina a Nabi, né? Aí nessa hora eu fiquei pensando, poxa, como que eu posso julgar a Nabi, sendo que até eu que tô aqui de fora tô com dúvida. No meio disso tudo a gente tem o Kyuhyun que vai no encontro às cegas, né? E a Bitna também tá naqueles encontrinhos delas casuais, e aí ela vê o Kyuhyun no encontro e vai lá atormentar o menino e depois vai embora. Tipo assim, não quer namorar com ele, mas tá ali atormentando. Gente, nossa senhora. Voltando pro núcleo da Nabi, ela avisa o Jaeon que ela não vai poder ir na exposição com ele porque ela vai viajar para ver a mãe dela, e aí ele parece um pouquinho desapontado. E nisso tudo ela reencontra um velho amigo de infância dela, o Do-hyuk. Eles estavam no ônibus, estava uma chuva e tudo mais, a Nabi desce no ponto dela e aí ele desce junto, né, com o guarda-chuva, leva ela para casa, e aí ele vai, pede o número dela para falar com ela depois, ainda deixa o guarda-chuva com ela, assim, super fofo. Daí a Nabi, né, no dia do aniversário dela, vai lá pra casa da mãe dela, e quando ela chega lá, a mãe dela tá com um cara no quarto, pede pra Nabi ficar no quarto ou sair com o cachorro enquanto o cara tá lá. Gente, eu achei isso uma cena muito triste, né? Porque assim, a Nabi já não mora com ela, a Nabi escolheu ela, né, a mãe, pra passar o dia do aniversário, chegando lá com um bolo comido lá em cima, com taça de champanhe, e ela prefere esperar que o cara vá embora, sabe? Nem dispensa o cara pra ficar com a própria filha. E aí ela fala pra mãe dela, né, você tá me negligenciando mais uma vez. Então a gente vê que isso deve ser um comportamento, né, recorrente da mãe dela. E aí a Nabi vai embora e ela vê que ela não tem família, que ela não tem amigos, que ela não tem ninguém ali para passar esse dia especial para ela, que é o aniversário dela. E magicamente, assim, eu não entendi como Jaeon brota lá na estação onde a Nabi tá. Eles passeiam, ele dá um presente pra ela, e aí eu não entendi em que ponto, como que ele descobriu que era aniversário dela, que ela não tinha contado pra ele nem nada, que fiquei com isso na cabeça. Mas enfim, aí a Nabi já fica pensando, né? Nossa, achei que nosso relacionamento só acontecia durante a noite, aqui tá de dia, já estamos aqui de novo, estamos tendo, né, alguma coisa aqui, passeando normalmente durante o dia. E ela convida ele, né, para eles comerem em algum lugar, e ele fica todo assim na dúvida. E aí quando ela fala, ah, não, pode deixar então, ele, não, então vamos, e convida, né, fala para eles irem para casa dela, que ele vai cozinhar alguma coisa para ela. E aqui eu já consigo entender um pouquinho melhor a Nabi, porque parece assim que ela não tem assim tanta referência de amor. A gente tem a mãe dela ali que parece que não liga muito para ela, então já não é aquele relacionamento assim de amor mesmo. E aí ela teve aquele ex-namorado dela super tóxico, controlador, e parece que ela não tem uma referência assim de amor saudável. Acho que tudo que ela quer realmente é um pouco de atenção, né, de ser bem tratada, de se sentir um pouco especial ali para alguém. E ele vai para casa, né, eles compram uma sopa de algas, que eu acho que é alguma coisa que tem a ver, né, com o dia do aniversário e tudo mais, uma coisa especial. E aí ele vai tentar cozinhar para ela, né, uma sopa de algas de caixinha lá. Só que aí o trem não saiu do jeito que era para sair, os dois acabam dormindo juntos, os dois ficam juntos lá, e a Nabi começa meio que a pensar, nossa, por que que ele não pode ser meu namorado? Então a gente já vê que ela, assim, não é aquela pessoa desapegada, ela já fica pensando em como seria se os dois realmente namorassem, tem aquela visão mais um pouco romantizada, né, dele, de querer ter meio que ele só pra ela. Os dois ali estão lá deitados e do nada a Solar liga pro Jay, ele vai correndo atender e do nada ele volta e fala pra Nabi, olha, vou ter que ir embora porque meu amigo tá precisando de mim e tudo mais. E ó, pega o bonde do Jaeon, e acabou que ele não cozinhou, né? Não fez a comidinha lá pra ela, foi embora, e a Nabi ainda tá morrendo de fome. E aí ela vai e passa pelo restaurante daquele amigo que ela encontrou, né? Aquele amigo de infância do Hyuk que ela encontrou no ônibus. E aí ela para lá, ele lembra que era aniversário dela, e aí ele cozinha tudo fresquinho, uma sopa de algas, sobremesa. Eu achei muito lindo, sabe? Aquela coisa mais leve, ele traz uma leveza ali
pra Nabi, que sempre tá meio ansiosa em relação ao Jaeon, mas ali com o Doyeok parece que a coisa é tudo um pouco mais leve. Não sei se é invenção, coisa da minha cabeça, mas meio que fiz uma analogia ali da relação da Nabi com o Jaeon, né? Com ele tentando fazer a sopa de água de caixinha, aquela coisa mais instantânea na hora. Ela com o Doyeok, com ele fazendo aquela coisa, comida toda fresquinha, sendo uma coisa que demora um pouquinho mais de tempo, mas mais calorosa ali, né? Mais, como assim dizer, saudável, fazendo ali um paralelo com relacionamentos. Não sei se eu tô viajando. No outro dia na faculdade, a Nabi usa, né, o vestido que o Jaeon deu pra ela. Eles se encontram lá e parece que ele tá sempre tocando nela, sabe? Não sei, estabelecendo um certo tipo de controle. Acho que é coisa da minha cabeça, já tô ficando paranoica já com esse dorama. Pergunta, né, o sabor do pirulito dele, ele vai e chupa o pirulito, depois mete o beijão nela. Eu fiquei, meu Deus, queria, né? Queria. E algumas meninas da faculdade veem, né, a Nabi e o Jaeon nessa intimidade de estarem próximos, rindo juntos e não sei o que. E elas começam a especular, eles estão dormindo juntos, eles estão namorando, né? Começa aquele bafafá todo deles especulando. Depois a Jiwon encontra a Nabi, né, e fala que tava doente, que ela até perdeu peso. Eu fiquei pensando, meu Deus, a Jiwon é magrinha. E eu fiquei pensando, né? Ela fala assim, ai, você viu que eu perdi peso? Como que se a doença tivesse feito ela perder algum peso e ela tivesse feliz com aquilo, sabe? Parece uma romantização da magreza, aquela coisa que a gente sabe, né, que é um padrão na Coreia, as meninas serem muito magrinhas. É um padrão de beleza lá, as meninas serem bem magrinhas e fazerem de tudo, né, pra ficarem magras. Eu fiquei um pouquinho incomodada com essa cena. A Nabi vai pra casa, quem tá lá na porta, gente, da casa dela, porque assim, desgraça, porque é bobagem, parece que a vida da Nabi é um caos, né, desse povo todo tóxico, doido. O ex-tóxico babaca dela tá lá na porta da casa dela. Ele fala que tá ouvindo rumores, né, nos alunos da faculdade dele, que a Nabi tá dormindo com um tal de Park Jae-on, um cara que dorme com todo mundo, e o ex dela ainda fala assim, não gosta de ver as pessoas falando assim sobre uma ex-namorada minha. E ela solta um grito e ele fala, nossa, mas você não é assim. Você deve ter se sentido solitária depois que a gente terminou, querendo dizer que, ai, porque eles terminaram, agora a Nabi só foi ficar com o Jaeon porque eles terminaram, sabe? Nossa, eu já fiquei ó, por aqui. E ela grita com ele, manda ele embora de lá, e aí eu vi realmente um pouco mais, né, de personalidade na Nabi, de dizer chega, de estabelecer limite, falar chega, e realmente, né, ela conseguir fazer isso. Só que a Nabi começa a ficar com isso na cabeça, né, e ela tá lá dentro, acho que do ateliê lá, e ela vê aquele amigo, que eu não lembro o nome, mas eu vou deixar a foto dele aqui, aquele que é sem noção, inconveniente, falando com um amigo dele, que a Nabi é o próximo alvo do Jaeon, que ele deve estar super orgulhoso e não sei o que. E aí o amigo ainda fala assim, ai, nossa, eu não esperava que a Nabi fosse assim, falando que os rumores já estão se espalhando, e aí a Nabi fica muito envergonhada. E aí foi uma cena que eu também fiquei incomodada, porque mostra que ali o povo, assim, não só na Coreia, né, acho que é em todo mundo, uma coisa assim, ficar julgando a pessoa por quem que ela sai, por quê, com quem ela sai, sabe? Falando desse jeito da pessoa, sabe? Eu achei isso, aquela cultura de querer opinar na vida da pessoa, sempre tá julgando. E aí chega a professora da Nabi na hora, olha pra peça dela e fala assim com o maior carinho, essa peça tá horrível. E ela fala que se a Nabi trabalhar muito, pode virar uma peça decente. Ainda fala pra Nabi que as pessoas fofocam sobre as outras. Fala assim, comportamentos imprudentes quando você é jovem trarão consequências para o seu futuro. Fala que a Nabi está quase formando e que quase todo mundo consegue, né, o emprego antes de sair da faculdade, então ela meio que está ali preocupada, né, com a Nabi, porque alguém tem que preocupar com as coisas da Nabi, porque a Nabi parece que só pensa no Jaeon, e esquece de fazer os trem dela, parece, gente, eu não sei se é essa impressão que só eu tenho pensando, né, meu Deus, será que é o universo mandando, né, eu parar com esse negócio aqui que eu tenho com o Jaeon? E aí ela vai e chama ele, né, decide conversar com ele, mas quando ela vai lá para conversar com ele e terminar tudo, a mente dela meio que fica em branco, ela não consegue, quando ela olha para ele, ela fala pro Jaeon que o ex dela foi lá na casa dela falar, né, que tinha escutado alguns rumores sobre ela. E aí a Nabi pergunta pro Jaeon, você tá vendo mais alguém?
No que Jaeon responde não. Não senti 100% de firmeza nessa resposta dele, mas ainda não sei, né, se é verdade ou não. E como eu tinha falado, né, porque parece que tudo acontece ali ao redor da Nabi, tudo de ruim. Chega um cara lá, pergunta, né, se ele é o Park Jae-young. O Jae-young confirma, ele vai, chama ele de desgraçado, bate na cara dele, a Nabi fica, meu Deus. Entra no meio, sabe, pra tentar apaziguar tudo. E aí ela acaba sendo agredida, né, pelo cara, cai no chão, tudo, gente. Foi uma cena assim que eu fiquei, meu Deus do céu, que o Jaeon fez? Alguma pessoa que esse cara deve conhecer, porque com certeza esse cara não tá batendo no Jaeon de graça. Tem algum motivo, não que assim, a gente vai justificar aqui agressões, mas pra ter acontecido isso, sim, né? Alguma coisa o Jaeon deve ter feito, então quero já ficar atenta para saber. Talvez assim, fiquei especulando se poderia ser o pai da menina da boate que eu falei lá atrás. Se acontecer alguma coisa, falou pro pai dela que ele não queria mais nada com ela, né? Que o Jaeon não queria mais nada, não sei. Mas tem coisa aí. Tô super ansiosa pelo episódio 5 que deve estar saindo no sábado, né? Eu acho que esse vídeo vai entrar no sábado e deu assim. Já tô ansiosa para saber o que aconteceu aí. Então é isso, gente. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho grande, né? Porque é a primeira vez que eu faço um tipo de vídeo assim, comentando sobre o dorama, aí eu fico achando que tudo é importante. Quero comentar de tudo, falar o que eu achei de algumas cenas, então pode ter ficado um pouquinho grande. Me escrevam aqui embaixo o que vocês acharam. Então é isso, até o próximo vídeo.